Olá, boa tarde. O serviço de home care é oferecido às pessoas que precisam de cuidados médicos em casa. Por ano, cerca de 346 mil pessoas necessitam desse tipo de atendimento, mas nem sempre conseguem ter acesso. Nesses casos, a Justiça é acionada para garantir o direito à saúde. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Confira agora os demais. Distribuição de sobras eleitorais é destaque no podcast Supremo na Semana. E ainda, enchente no Acre. Ministério Público acompanha de perto a situação dos moradores desabrigados no estado. A decisão que invalidou a nova regra determinada pelo Código Eleitoral de preenchimento das vagas não ocupadas nas eleições proporcionais é destaque no podcast Supremo na Semana. A maioria dos ministros considerou que a alteração inviabiliza o acesso dos partidos pequenos a uma cadeira no Legislativo. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Prevaleceu o entendimento de que a aplicação da cláusula de desempenho, que exigia 80% do quociente eleitoral aos partidos e 20% pelos candidatos, prejudicava a ocupação de lugares no parlamento por partidos pequenos e de candidatos com votação expressiva. Além disso, a lei eleitoral determinava que as vagas residuais, numa outra fase, deveriam ser distribuídas aos partidos com maiores médias de votação. A maioria dos ministros entendeu que a regra é inconstitucional porque não permite a participação de todas as legendas e não garante a vontade da população. O Supremo, o que ele fez? Ele derrubou aquela cláusula de desempenho dupla, 80% partido, 20% candidato, na última fase da distribuição das cadeiras. Isso permite que nessa fase final, já passou por todas aquelas outras, todos os partidos que podem concorrer. E aquele que for mais votado, dentro dos partidos, aquele que for mais votado é que vai efetivamente assumir a vaga. A decisão com as novas regras já vale para as eleições municipais deste ano. O podcast também faz um resumo do andamento do julgamento da pauta verde. São 5 ações que tratam do desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. A pauta de julgamento desta semana também é assunto do podcast. Entre os itens estão a continuidade do julgamento sobre a descriminalização da maconha e de temas envolvendo direitos das mulheres. O procurador Demétrios Oliveira Macedo, de 35 anos, foi transferido para um hospital de custódia para dar continuidade ao tratamento psiquiátrico por pelo menos 3 anos, conforme determinado pela Justiça. Demétrios agrediu a chefe, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, com socos e chutes dentro do local de trabalho, à Prefeitura de Registro, em São Paulo, em julho de 2022. À época, o procurador foi detido e internado em um hospital psiquiátrico após apresentar um comportamento de personalidade narcisista e combativa. Bom, Demétrios passou por julgamento em agosto do ano passado e foi absolvido após ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide. O juiz Rafael Hernani Neves, da primeira vara do júri de registro, considerou que o procurador é inimputável, ou seja, ele não compreende a ilegalidade dos atos. Demétrios tinha surtos e comportamento compulsivo e incontrolável de quebrar as coisas, por exemplo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que banco responde por transações realizadas após comunicação do roubo do celular. As informações com Jéssica Castro. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que, na hipótese de roubo de aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco após a comunicação do fato. Para os ministros, o ato praticado pela pessoa que roubou o celular não se caracteriza como o fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade estabelecido com o banco. No caso julgado, uma mulher ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil, pedindo ressarcimento por prejuízos causados devido a transações bancárias realizadas por uma pessoa que roubou seu celular.
A mulher alegou que, embora tenha informado o banco acerca do fato, ele não teria impedido as transações e se recusou a ressarci-la. Reformando a sentença de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do banco por considerar que ficou caracterizado o fortuito externo. A mulher recorreu ao STJ e alegou que foi caracterizado risco inerente à atividade bancária, porque é dever do banco adotar as ferramentas necessárias para evitar fraudes. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. Seguindo o voto da relatora, a terceira turma entendeu que, ao ser informado do roubo, cabia ao banco adotar as medidas de segurança necessárias e, por não ter agido nesse sentido, foi configurado defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Uma decisão do ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu a eleição suplementar que iria ocorrer nesse domingo em Dom Expedito Lopes, no Piauí. O pleito havia sido marcado porque o Tribunal Regional Eleitoral do Estado tinha decidido pela cassação dos mandatos do prefeito e da vice-prefeita por compra de votos. De acordo com o ministro, apesar de o TRE do Piauí ter reconhecido a legalidade das gravações de áudio e vídeo, a questão ainda depende de apreciação do Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Diante disso, Nunes Marques destacou que a soberania popular deve ser prestigiada, permitindo que o candidato eleito exerça o mandato. Bom, em outras 3 eleições suplementares, essas outras 3 eleições elas foram mantidas. Em Gilboés, no Piauí, foram escolhidos novos vereadores. Já em Massaranduba, na Paraíba, João Costa se elegeu como prefeito com mais de 62% dos votos. E em Pedro Velho, no Rio Grande do Norte, Júnior Balada é o novo prefeito com mais de 66% do eleitorado. Os mandatos vão até o dia 31 de dezembro deste ano, já que haverá eleições municipais em outubro. E os novos eleitos vão ocupar os cargos a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A seguir, assistência domiciliar. Justiça é acionada para garantir que o governo do Distrito Federal arque com as despesas do serviço de home care de uma paciente. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. Em Brasília, uma situação chamou a atenção para um problema que existe em todo o país. A dificuldade enfrentada pelas pessoas que precisam de atendimento à saúde em casa. A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou com uma ação na Justiça para obrigar o governo a arcar com as despesas do chamado home care de uma paciente. Acompanhe os detalhes agora na reportagem de Evne Araújo. Brenda nasceu prematura. A menina teve paralisia cerebral e desde a infância precisa de cuidados especiais. Hoje, com 20 anos, ela está sob os cuidados de um home care, uma espécie de leito de hospital dentro de casa. Brenda se alimenta e toma os remédios por uma sonda. E também recebe os cuidados de uma técnica de enfermagem 24 horas por dia. Daniela, mãe de Brenda, conta que há algumas semanas a empresa que a atendia há 6 anos abandonou os cuidados. A justificativa é que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não havia pagado à empresa que presta o serviço de home care, por isso o atendimento não poderia continuar. Eu recebi uma notificação deles numa sexta-feira falando novamente sobre toda a dívida que estava, eles falando que a Brenda tinha que ser removida para um outro plano, para um outro home care, ou então ir para um hospital, porque não estava mais sendo possível eles manterem ela. Segundo Daniela, Brenda precisou ficar internada sem necessidade por 8 dias, correndo risco de infecção, até que uma nova empresa particular assumisse o serviço. Eles nos abandonaram. A gente está com um índice muito grande agora de novo de Covid, com uma menina boa num hospital. A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou com ação na Justiça para obrigar o governo a arcar com as despesas do home care.
Enquanto isso, a Vivente, empresa que abandonou os cuidados com a Brenda, não voltou sequer para buscar os equipamentos que deixou na casa da família. O setor de atendimento e internação domiciliar conta com 1.006 empresas, que cuidam de 346 mil pacientes ao ano no Brasil. O mercado é responsável por 103 mil postos de trabalho no país e movimenta mais de 12 bilhões de reais por ano. Parte desse valor é recebido a partir de convênios firmados com o Ministério da Saúde, já que o governo não possui estrutura para prestar o serviço. Em nota, a Secretaria de Saúde do DF disse que um processo de contratação do serviço de home care já está em andamento e o caso da Brenda vai ser resolvido o mais rápido possível. Já a empresa Vivente, que abandonou o acompanhamento da paciente e os equipamentos na casa dela, não respondeu aos contatos da Rádio e TV Justiça. Bom, e agora para repercutir esse tema, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado que é especialista em direito da saúde, Marco Mota. Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, obrigado, Rafael. Bom, esse caso que nós vimos na reportagem, um caso muito sensível, né, que essa mãe, essa família está atravessando aqui no DF, mas é uma questão que se repete em todo o país. São mais comuns do que a gente imagina, doutor, e quais são os direitos dessa mãe, da família em situações semelhantes? Hoje tem acontecido com bastante frequência, né, e é importante entender que não é nenhum favor, né? Se o paciente precisa da internação, aquela internação hospitalar, mas as condições clínicas dele permitem que ele possa ser direcionado para o seu atendimento home care, que é o cuidado domiciliar, permanece o dever do Estado de fornecer aquele atendimento e o direito dele de ter aquele atendimento fornecido ainda que no seu domicílio. Essa situação é mais sensível porque estava sob o âmbito, a responsabilidade do governo do Distrito Federal, que não teria arcado com o pagamento à empresa prestadora, mas tem diferença quando é no âmbito do SUS e um hospital particular, por exemplo? Bem, primeiro precisa entender que há uma decisão judicial, né? Uhum. E se há uma decisão, aquele que sofreu o processo, que no caso foi o Distrito Federal, precisa cumprir com a decisão. Né? Se não cumpriu, o Estado tem, a Justiça pode vir a sequestrar verbas do próprio Distrito Federal e determinar o custeio. Em último caso, pode até mesmo intimar o secretário de Saúde a responder, eventualmente, pelo cometimento de um crime de desobediência à ordem judicial. A negativa de plano de saúde, né, sobretudo nesse serviço do atendimento em casa, é comum essa negativa, nós temos inúmeros julgados no âmbito do STJ, também já temos uma jurisprudência construída na avaliação do senhor, e qual? Sim, a negativa é comum, existem vários temas, né? Planos de saúde negam, alegando que não há previsão contratual, o médico indica 24 horas, a operadora quer oferecer somente 12 horas, 6 horas, não oferece técnico de enfermagem, quando a indicação médica diz que tem que ser dessa forma, mas a jurisprudência segue no sentido de que, se houver necessidade, é obrigação daquele que tem que pagar custear o tratamento, mas depende da indicação do médico e isso precisa ser muito bem alicerçado pelo relatório do cirurgião e o preenchimento de requisitos que o paciente pode oferecer no momento da solicitação, seja para o plano de saúde ou seja para o Distrito Federal. É claro que cada caso é um caso, mas geralmente a concessão pode ser feita por tempo indeterminado? Quando se fala de SUS e plano de saúde, a gente tem decisões mais restritas no SUS. Então, o juiz pode impor, por exemplo, uma avaliação periódica, de 6 em 6 meses, de ano em ano, avaliar aquele paciente se ele ainda necessita daquele tratamento que foi determinado anteriormente e que está sendo oferecido. Mas isso é comum, na maioria das vezes o médico oferece isso, o paciente continua precisando, como no caso da reportagem que nós vimos, e pode-se fazer essa análise e oferecer essa avaliação e continuar o serviço e a obrigatoriedade da cobertura. Bom, o plano de saúde ele está ali no topo do ranking, né, das empresas do segmento, com um número de reclamações bem grande no Poder Judiciário. Aqui o senhor atribui, porque há uma insistência também, né? Nós já temos julgado, já está consolidado e o plano de saúde nega atendimento a pessoas com autismo, por exemplo, ou tantas outras enfermidades. O STJ ou o próprio Supremo Tribunal Federal precisa novamente se debruçar. Quais são as causas mais comuns e por que esse cenário é tão ainda... Os casos vão parar na justiça com frequência?
Bem, houve mudanças legislativas recentes, julgados do STJ, que mudaram um pouco o entendimento sobre o rol da ANS. Isso acabou motivando as operadoras a discutir ainda mais, até mesmo questões judiciais, descumprindo questões judiciais, exatamente porque elas se sentiram autorizadas por essa mudança legislativa e por um afrouxamento da justiça que hoje tem permitido esse comportamento leniente, um comportamento de desobediência mesmo, deixando diversos pacientes aí à sua própria sorte. Então, acho que agora seria importante que a justiça fizesse o papel dela e apertasse ainda mais aquele que comete um ato abusivo e coloca pessoas em risco, como é o caso dessa moça que nós vimos na reportagem. Esse rol é taxativo, rapidinho para a gente finalizar? Eu entendo que ele é um taxativo mitigado. Depende da análise do caso concreto e depende muito de como a parte vai comprovar a necessidade daquele tratamento que ela está necessitando. Esse caso é muito sensível, de fato, porque a gente está aqui lidando com vidas, né? O bem maior. E está na Constituição, é dever do Estado e é direito de todos, né? Perfeito. Marco, muito obrigada pela Eu sua que agradeço. participação mais uma vez. Boa tarde. Obrigado a todos. A seguir, enchente no Acre. Ministério Público acompanha de perto a situação dos moradores desabrigados no estado e faz campanha de arrecadação de doações. As informações em instantes, voltamos já. Hoje, 4 de março, é um dia de reflexão sobre os riscos da obesidade. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde para disseminar informações sobre o assunto e combater o estigma social sobre a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidades que causem risco à saúde. A doença também pode ser a porta de entrada para outros problemas, como a diabetes, hipertensão e disfunções cardiovasculares. Ainda de acordo com a OMS, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. Cerca de 800 milhões de pessoas sofrem com a doença. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, no Brasil, ela atinge mais de 25% da população. Os dados globais acendem o sinal de alerta. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1 bilhão de adultos em todo o mundo estão acima do peso. Destes, 500 milhões são considerados obesos. A estimativa é que 40 milhões de crianças com idade até 5 anos estejam nessa condição. A nutricionista Fernanda Rodrigues reforça o alerta sobre os sinais da obesidade. Às vezes a gente vê os exames de sangue ali lindos, ainda tudo funcionando direitinho, mas a pessoa não consegue amarrar um sapato sozinha, ela não consegue tomar um banho sozinha, fazer sua higiene pessoal. Então, isso tudo envolve nessa conscientização. Também o acolhimento a essas pessoas, porque como a gente está falando aqui, é uma doença, né? Não é para ser julgada como a índole, o caráter, a vontade dessa pessoa, né? Então, esse acolhimento a gente tem que trazer ele, principalmente nós profissionais da saúde, e ajudar essas pessoas no momento em que elas nos pedem. Desde 2016, pessoas com obesidade têm direito a atendimento preferencial, da mesma forma que pessoas idosas, lactantes e com crianças de colo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência passou a incluí-las na categoria de mobilidade reduzida, já que apresentam dificuldades em redução dos movimentos corporais, flexibilidade e coordenação motora. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho anulou decisão que havia reconhecido o direito de estabilidade da gestante a uma atendente de lanchonete de Ipatinga, Minas Gerais. A empresa conseguiu demonstrar com nova prova no processo que a empregada ocultou informações sobre ter sofrido um aborto espontâneo. Na reclamação trabalhista, a atendente disse que ficou sabendo da gravidez apenas no término do contrato de experiência. Um mês depois, ela entrou com ação contra a empresa, alegando que, mesmo tendo avisado sobre a condição, foi dispensada do emprego. Em defesa, a empregadora afirmou não ter sido informada de que a trabalhadora estava grávida quando foi demitida. Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau considerou não haver dúvidas da gestação na data da dispensa. Além disso, o fato de a contratante desconhecer a situação não afastaria o direito à estabilidade.
Porém, durante a audiência, a empresa propôs a reintegração imediata da empregada, que recusou a proposta com a justificativa de gravidez de risco. Dessa forma, na avaliação do juízo, a profissional renunciou à garantia do emprego. Segundo a sentença, não existia interesse em retornar ao trabalho, mas apenas o desejo de receber as vantagens decorrentes da estabilidade. Ao julgar recurso da atendente, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais limitou o pagamento dos salários ao período entre a dispensa e a renúncia à reintegração. Em junho de 2018, porém, a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou a limitação indevida. Para o colegiado, a recusa de retorno ao emprego não afasta o direito à indenização substitutiva, que deve corresponder a todo o período de estabilidade. 3 anos depois do trânsito em julgado da decisão, a empregadora ajuizou ação rescisória no TST, apresentando nova prova que poderia alterar o contexto do processo. A ação, distribuída à seção 2 de dissídios individuais, afirmava que a trabalhadora teria sofrido um aborto espontâneo, e isso afastaria o direito à estabilidade da gestante. Segundo o processo, em busca feita em cartórios de registro civil da cidade, a contratante descobriu por conta própria a certidão de nascimento do filho da trabalhadora. Pelo documento público, a única criança registrada por ela nasceu no dia 16 de julho de 2018, data incompatível com a gestação informada na reclamação trabalhista. Esses fatos, de acordo com a empresa, indicariam que a profissional havia ocultado informações para obter vantagem. Para a ministra Liana Schaibe, relatora da ação, a prova apresentada pela empregadora alterou todo o contexto do caso e foi capaz por si só de assegurar à empresa a decisão favorável. Por maioria de votos, ficou definido que a lanchonete deve pagar indenização correspondente apenas ao período que durou a gravidez, acrescido de 2 semanas. Não cabe mais recurso. Uma comitiva do governo federal embarcou hoje cedo para levar ajuda à população do Acre. O governo do estado decretou situação de emergência em saúde pública por causa das enchentes. O Ministério Público Estadual discutiu com representantes do governo e da capital, Rio Branco, a ampliação e instalação de novos abrigos e promove a campanha de arrecadação de doações para os atingidos. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. A comitiva é formada por representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Social, Saúde, Defesa, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário. A força-tarefa deverá prestar assistência às famílias atingidas pela enchente. O Rio Acre voltou a subir nesse fim de semana e passou os 17 metros. Mais de 60 mil moradores no estado foram afetados. Todos os municípios sofrem com as inundações. A capital, Rio Branco, é a mais atingida pela cheia. Essa é considerada a 3ª maior enchente da história da capital acreana. O governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública em 19 dos 22 municípios, incluindo a capital. Com isso, é possível viabilizar liberação de recursos para o combate às doenças que costumam aumentar após a cheia dos rios. Mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas só na capital. Escolas e o Parque de Exposições acolhem boa parte dessas famílias. No fim de semana, representantes do Ministério Público do Acre se reuniram com autoridades do estado e do município de Rio Branco para discutir a ampliação de abrigos em escolas da rede pública estadual e assistência aos atingidos pela cheia. Segundo o promotor de justiça Henrique Corrêa Rolim, coordenador-geral do Grupo Especial de Apoio e Atuação para a Prevenção, GPRD, também é realizada uma campanha de arrecadação de doações para ajudar os atingidos. Essa campanha é de arrecadação de dinheiro através de PIX, numa conta que foi aberta pela Associação dos Promotores de Justiça, do Ministério Público Estadual do Acre, a ANPAC, mas que é gerida essa arrecadação pelo Ministério Público Estadual do Acre, através de uma comissão que foi criada, uma coordenação, e aí com a arrecadação de dinheiro, com a arrecadação de donativos, nós faremos essa distribuição. E agora anote aí, porque a chave Pix para doação é o e-mail ampac.adm@gmail.com.
A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.